Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, começando o mês de setembro. E eu vou começar lembrando que na semana passada, com todos os problemas internacionais, Brexit, Argentina, tarifação, enfim, vamos por aí, e também saída de recursos na Bovespa, saída de recursos fortes, houve recuperação do índice Bovespa de 3,54% na semana, índice fechando a semana em 101.134 pontos e acumulando em 2019 uma alta de 15,07%. Setembro e semana começando mais para o positivo, mesmo considerando que hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia do Trabalho, Labor Day, quando os mercados perdem referencial de preços e principalmente em liquidez. Apesar disso e do início da nova tarifação dos Estados Unidos e da China para produtos importados dos dois países, o gabinete de governo da China atribuiu grande importância para a tecnologia, a alta tecnologia e também com relação a projetos de infraestrutura. E isso permite uma leitura de que o governo chinês vá novamente estimular toda a economia. Então isso traz uma componente bastante importante para os mercados no dia de hoje e é o que está mantendo os mercados da Europa em alta e também expectativa para que a nossa Bovespa. O Partido Trabalhista do Reino Unido também deu um impulso, dizendo que pedirá ao Parlamento a extensão do prazo do Brexit, que termina o prazo no próximo dia 31 de outubro, e isso certamente vai mexer com a Libra, como tem mexido nesse início de manhã, e puxa para cima a Bolsa de Londres. Dia também da divulgação de índice PMI, índice de atividade industrial fechado do mês de agosto para diferentes países. No Japão, caiu para 49,3 pontos, vindo de 49,4, praticamente não mexeu. Mas eu lembro que indicadores PMI abaixo de 50 pontos mostram contração da atividade, acima de 50 pontos mostram a extensão da atividade, melhora da atividade. Na China, o PMI Caixin passou para 50,4, vindo de 49,9, mais um estímulo para os mercados na sessão de hoje. Na Alemanha também subiu, mas subiu para 43,5 pontos. Perdão. Na zona do euro subiu para 47 pontos, igual ao que estava sendo previsto, mais abaixo dos 50 pontos. E no Reino Unido, aí sim, caiu para 47,4 pontos. A previsão era que ficasse em 48,4 pontos. E na Argentina, ontem, o governo de Macri restringiu a compra de dólares, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, elevando a intervenção para tentar segurar a cotação da moeda dólar em relação ao peso, mas segue aquele receituário anterior que a gente já está acostumado a ver na Argentina, que acaba sempre redundando em calote da dívida. Até agora não temos isso, é bom frisar, mas a sequência é mais ou menos essa se a situação piorar. E nos Estados Unidos, o furacão Dorian devastou as Bahamas nesse final de semana e se encaminha para a Flórida, e isso também pode fazer com que preços de algumas commodities subam no mercado internacional. E Donald Trump declarou no final de semana que as tarifas contra a China não afetarão muito os consumidores, mas certamente algumas empresas repassarão nos preços dos produtos importados e principalmente na área de têxteis, de vestuário, a situação pode se complicar um pouco para o consumidor americano. Aqui, de olho no noticiário político, a partir de amanhã, hoje praticamente não temos notícia, porque os deputados e senadores ainda estão voltando para Brasília, mas existe a expectativa de votação na CCJ da reforma da Previdência na quarta ou na quinta-feira. E Bolsonaro teve uma pesquisa do Datafolha no final de semana que aumentou
capturou o aumento da rejeição para 38%, vindo de 33%. E o presidente disse que vai se internar e sair de combate durante 10 dias para a correção de uma hérnia. Na agenda do dia, daqui a pouquinho vamos ter a divulgação do IPCS fechado do mês de agosto. Sai também a nova pesquisa semanal Focus do Banco Central e o saldo da balança comercial no mês de agosto. Além disso, vendas de veículos em agosto pela Fenabrave. Vamos ter ainda a divulgação de PMI industrial por aqui. Nos Estados Unidos, feriado, nenhum indicador de agenda será divulgado. Expectativa para o dia, Bovespa seguindo o mercado internacional, um processo de alta, essa é a expectativa, mas seria o 5º pregão seguido de alta. Vamos ver se as realizações não ficam mais pesadas, já que algumas ações tiveram forte alta na semana passada. Mas, por exemplo, o minério de ferro em alta na China pode garantir melhor comportamento para as ações da Vale. Dólar também com expectativa forte e juros com possibilidade de queda. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 1,41%, Bolsa de Paris subia 0,36%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,39%. Petróleo WTI negociado em Nova York a $55,71, euro sendo negociado a 1,097 do dólar, portanto em queda. Notes americanos, títulos de 10 anos, última cotação, a taxa de juros estava em 1,496. Falando de mercados futuros americanos, Dow Jones com queda de 0,19%, Nasdaq com queda de 0,07%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Então, todos um bom dia, sucesso nos negócios e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.